todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Agro Jovem. Meu nome é Lucas Dierengues e este podcast, como sempre, fala do futuro do agronegócio nesse país. E hoje é um episódio especial. Um episódio que traz aqui os vencedores do CNA Jovem 2020 e 2021. Estou aqui hoje com a participação especial de Ana Carolina Zimmermann, diretamente do Distrito Federal, Laerte Neto, que vem lá de Minas, Elienay Trindade, da Bahia, e Caio Vasconcelos, do Ceará. E eu, claro, aqui do Paraná, também fazendo parte, e um dos vencedores também. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os aprendizados, como é que funcionou esse trabalho em grupo, como é que foi os problemas que nós tivemos ao longo desses 14 meses de projeto e também das nossas iniciativas individuais. Sejam bem-vindos a todos. Boa noite, Ana Carolina. Boa noite, Laerte. Boa noite, Caio. Boa noite, Elienay. Boa noite, Lucas. Tudo ótimo, é um prazer estar aqui. Boa noite. Boa noite, Lucas. Tudo bem? É uma satisfação imensa estar aqui dividindo experiência junto com você. Boa noite, Lucas. Show de bola, galera. Vamos começar hoje pela Ana. Ana, eu queria ouvir um pouquinho de você. Você que é do Distrito Federal, ali do lado do sistema CNA, perto de todo mundo lá no programa, e foi conhecer ele só no final. Mas ao longo desses 14 meses, foi bastante trabalho, não foi, Ana? Como é que foi para você? Conta pra gente. Nossa, bastante trabalho é pouco, foi muito trabalho mesmo. E foi a primeira vez, na verdade, que eu fui realmente no sistema CNA, Senar. Foi muito gostoso, porque ainda mais como sendo a final, eu pude conhecer a Marisa também, que foi ganhadora em time, né, do sistema, da CNA Jovem. E foi uma experiência muito rica. A gente pôde conhecer com profundidade diferentes realidades do agro. A gente mesmo aqui, nós 5, estamos representando diferentes regiões do país. Tive a oportunidade de conhecer um pouquinho mais de outras culturas também, digo, né, de plantação, diferente do que a gente tem lá, que basicamente é grão, enfim. E estou me sentindo muito realizada com o trabalho que a gente tem desenvolvido. Ô, Ana, Laerte, explica para nós a sua visão desse programa ao longo dos 14 meses, assim. Pois é, Lucas, para mim foi fantástico. Eu gosto de dizer uma palavra que meu avô gostava muito de dizer, que é o tal do formidável. Foi formidável. A CNA Jovem foi fantástico, principalmente por autoconhecimento, proporcionou um grande autoconhecimento aí para mim, principalmente em relação ao propósito de vida. Eu acho que todos aí concordam comigo que essa descoberta desse propósito de vida muda os rumos das nossas escolhas e dos nossos projetos, né? E diante disso, influenciou completamente a minha jornada aí durante o CNA Jovem, né? Nessa descoberta do propósito, que aí eu decidi ir para essa área sindical, né? E que foi aí que com certeza resultou nessa vitória, né? Nessa vitória aí do CNA Jovem. Show de bola, hein, Laerte? Caio, explica para nós como é que funcionou para você a sua jornada, você que é lá do Ceará, né? Você está aí no Ceará, participou também ativamente, é um desses vencedores aí com um destaque interessante. E como é que é a sua visão, como é do começo aí até essa etapa final, como é que foi? Lucas, foi bem bacana porque a gente teve toda uma trajetória, né? Não foi apenas chegar lá e levantar o troféu e ser um dos destaques. A gente teve ali 14 meses, passando por uma pandemia, tendo de frente de outras atividades também do trabalho, da vida pessoal, profissional, e para que a gente pudesse encaixar toda essa maratona que foi de mentoria, de palestra, de acompanhamento, de um corpo de profissionais selecionados a dedo pela CNA, foi algo muito enriquecedor. Foi um trabalho enorme, gerou ali um rebuliço na cabeça da gente durante esses 14 meses, tivemos que se rebolar, saber trabalhar em conjunto, em equipe, e além do mais, desenvolver a nossa iniciativa individual. Então isso agregou demais, tanto pessoal como profissional, e favorecendo assim o nosso crescimento da nossa atividade. Dando uma oportunidade para que chegássemos a um ponto de conhecer como que realmente o agro funciona, qual realmente a importância do agro para o setor. Porque a gente observa as pessoas, nós mesmos que somos do setor, eu que sou zootecnista, a gente sabe da importância do agro. Mas quando a gente se encara com 80 jovens, todos de estados diferentes,
de realidades diferentes, a gente consegue visualizar, como a Ana gosta de dizer muito, de forma genuína, a visão do agronegócio. Então, isso é exuberante para o programa, é exuberante para nós jovens, e a gente consegue, aí sim, ter a real noção da importância do setor para o Brasil, para nós, porque é um amor, né? Nós somos apaixonados pelo agro. Com certeza, a gente ama esse agronegócio e a diversidade que ele tem hoje no Brasil. E agora também contar um pouquinho da experiência que teve no programa. A Elienay, que já fez também um episódio aqui no Agro Jovem. A Elienay, que é a rainha do caju, diretamente lá da Bahia. Olá, Lucas. Então, a experiência no programa CNA Jovem foi única, né? Transformadora. Eu digo por mim que fico aqui bem no interior da Bahia. Então, assim, eu tinha pouco acesso, né, ao que realmente era o agro, tirando a parte de internet, mas de conhecimento mesmo, essa diversidade que pudemos conhecer dentro do programa, de várias regiões, cadeias produtivas, né, realidades totalmente diferentes, sem contar também nas ferramentas que foram oferecidas, nas diversas palestras, né, com pessoas aí que são de nomes importantes, tanto para a referência de como liderar, de como empreender. Então, o que eu posso dizer é que praticamente foi uma especialização, né? Quando a gente conta hoje no currículo mais de 300 horas, onde tivemos que abdicar muitas vezes do lazer, que eu acredito que fomos incompreendidos muitas vezes, mas que hoje, quando eu olho para outros jovens, né, à minha volta, que vivem o agro, que respiram o agro, assim como nós, eu desejo do fundo do meu coração que eles tenham a oportunidade de viver essa experiência que transforma não só nossa vida pessoal, quanto nossa vida profissional. Que ótimo ouvir isso, Elienay. Eu também sou um daqueles que negou vários churrascos para ter que trabalhar em grupo, com a galera online, até você explicar para o pessoal. Depois acabaram entendendo, né? Pararam até de chamar. Para mim ficou bom, eu economizei muito. E a melhor experiência que eu tive aí ao longo do processo, desses 14 meses, foi compreender aqueles talentos nossos. Sabe por quê? Porque se a gente vai conviver com nós a vida inteira, correto? Se nós vamos ter problemas e nós vamos ter as partes boas, então nós vamos ter que entender o que está acontecendo. Por que não conhecer um pouquinho mais de nós mesmos? Aquilo lá foi uma descoberta, por mais que pareça óbvio para cada um de nós, quando descobriu, fala, cara, isso aí eu já sabia, né? Você lê aquilo lá e fala, isso aí, a Gallup, eu já tô sabendo isso aí. Mas a gente não utilizava muito na prática, eu pelo menos nunca utilizava na prática. E a partir do momento que eu comecei a entender aquilo lá e comecei a ir para aquele lado, eu falei, opa, talvez seja por aí o caminho, né? E claro, as amizades, o trabalho, entender que você vai tomar alguns reveses e tá tudo bem. Isso que é um dos maiores aprendizados que fica para mim, né? E ao longo do programa, nós tivemos alguns picos, momentos bons, né? E alguns vales, momentos que a gente teve dificuldades de passar alguma tarefa, a gente teve algum feedback negativo. Ana, conta para nós, como é que foi esses momentos? Quais foram os piores vales e os melhores picos? Lucas, legal você falar isso primeiro dos talentos, vou só puxar um pouquinho para trás. Tem um talento que me marcou muito e que eu já tinha mais ou menos consciência, mas que fez muita diferença abrir os olhos para ele, que foi da individualização. Eu brinco que é a capacidade de enxergar o melhor nas pessoas, assim, que cada um tem de melhor. É quase que brincar de trunfo, saber que cada um tinha. Então, isso foi muito legal, inclusive na construção desses picos e vales, assim, você está falando. Então, cara, foi um processo muito duro de conversar com os nossos beneficiários também, né? Conversar, entender como que a gente estava indo ou não. E às vezes até muito confuso, porque a gente está falando de problemas complexos, né? O nosso problema era a relação de conexão entre campo e cidade, e muitas vezes a gente olha do campo, fala para o campo, e a gente não sabia o que a cidade ia ganhar ou não. Então, às vezes era frustrante essa falta de clareza, não ter uma resposta certa, às vezes ter um feedback mais duro. Mas uma coisa que foi bacana foi nas 2 últimas semanas com o time, a gente pedir ajuda e reviver o que a gente precisava fazer, sabe? Então, a gente pediu ajuda, falamos que fizemos uma reestruturação e a gente se reergueu. Então, assim, a gente foi de um pico que a gente estava cansado, exausto, depois de 1 ano de programa, e ao mesmo tempo a gente olhou e falou assim, cara, é a reta final e vamos fazer, e enfim, então foi uma volta muito gostosa. Ver a nossa família também reconhecendo o nosso trabalho, com os vídeos também foi muito gostoso. Então, esses momentos de picos e vales, eles fazem com que a jornada valha a pena, né? Que a gente se sinta vivo. Com certeza, e a gente aprende muito com isso, né?
Só para complementar, Ana, você falou aí do campo e da cidade, sobre o que é que você está falando exatamente? Bacana. O nosso desafio, o nosso problema, na verdade, que nos foi entregue, é a ausência de diálogo entre jovens líderes do campo e jovens líderes da cidade. E a gente escolheu um viés para a gente poder trabalhar isso, que é criar um espaço seguro de diálogo para as pessoas conversarem sobre sistemas alimentares. Porque muitas vezes a gente vê programas que são especialmente ou para o campo, ou então quando a gente vai falar com a cidade, a gente fala com uma linguagem diferente, a gente fala em hectares, a gente fala em arroba, e às vezes não é muito acessível. Então o nosso desafio foi tentar trazer de uma maneira um pouco mais descontraída, mais jovem, uma proposta muito bacana também, a proposta aqui do AgroJovem, mas que acessibilizasse e convidassem pessoas da cidade também para integrar e para poder resolver desafios em comum. Então, esse foi o nosso desafio. A gente tem algumas soluções depois para isso, a gente pode conversar numa outra oportunidade, mas é um desafio muito complexo, não dá para ser resolvido com uma única solução, mas tem sido muito gostoso e a gente tem aprendido muito no caminho de como endereçar esse problema. Que legal. Então, vocês estão promovendo aí um diálogo entre o campo e a cidade, mais do que importante nos dias atuais, né? Laerte, conta um pouquinho para nós também. Você que teve em um outro grupo, né? E você também, com certeza, tiveram problemas, com certeza vocês tiveram bons momentos. Como é que foram esses bons momentos? Como é que foram esses problemas? E qual que era o desafio de vocês? O desafio de grupo, né, que eu fiz parte aí do Amenamu, né, que é o grupo aí em homenagem ao Reinaldo, que significa Inovando a Roça, na língua do povo Macuxi. E dentro do nosso grupo aí, a gente teve a temática aí sindical, assim como o meu individual, e durante ali uma fase ali que a gente teve que escolher os desafios, o desafio que foi escolhido foi do grupo Mobilizes, né, da Leana e do Caio, e a gente teve uma dificuldade muito grande de entender esse desafio, né, do outro grupo. Então, nesse momento, a gente teve um vale muito grande. Até o Ximenes nos ajudou, o Ricardo. Então, durante esse processo, até a gente entender, ter a maturidade aí de estar desenvolvendo uma solução em cima disso, foi um longo processo. Até que surgiu aí a ideia do chão. Né? A gente discutiu, conversou, então acaba que os vales a gente tem que enxergar por um outro ângulo também, né? Acaba que eles dão oportunidade de a gente pensar em coisas que a gente não estava pensando. Então, a gente teve que sair da caixa, literalmente, e nesse sair da caixa, a gente conseguiu idealizar algo, assim, no meu ponto de vista, fantástico, né? Que reergueu o grupo, animou o grupo, mudou da água para o vinho. Então, o vale aí fez com que a gente tivesse um pico, e isso ficou uma experiência muito marcante dentro do nosso grupo. E durante o processo, gosto de destacar que a gente sempre esteve focando no lado mais humano, né? No lado mais social ali do produtor rural, do sindicalizado. É muito interessante que, ao longo do programa, a gente nunca perdeu essa essência, né? E acabou que no final das contas, né, o Tião aí veio na proposta de estar aproximando e indo para dentro da casa do produtor, assim como os outros serviços também, como atendimento psicoterápico remoto, sempre focando aí na pessoa em si, né, do produtor. Show de bola, Laerte. E para você que está nos ouvindo aqui, a gente falando de picos e vales, às vezes você se distraiu. Vou deixar mais claro, então. Os picos é aqueles ótimos momentos, aqueles momentos em que a nossa ideia é aceita, aquele momento onde tudo dá certo, aquele momento onde o feedback ele é muito positivo. E os vales é aquele problema, aquele que você ainda não tem saída e você tem que, às vezes, recomeçar. Às vezes você toma um feedback, recebe um feedback negativo e você precisa repensar tudo de novo. É isso que nós estamos falando aqui. E, Laerte, você falou do Tião aí. O que é o Tião? Conta para nós. Pois é, rapaz. O Tião, assistente 24 horas do Sindicato Rural. É um chatbot. Chatbot é uma tecnologia que se utiliza para ter respostas automáticas, né, em aplicativos de mensagem, WhatsApp, Messenger, Telegram. Né, que, por exemplo, você responde, você manda lá um oi, ele já manda automático alguma coisa.
tipo a Lu, do Magazine Luiza. Eu acho que alguns aí já podem ter tido a experiência de estar fazendo a compra em cima dele, assim como também outros chatbots que tem aí no mercado. Então aí a gente trouxe essa ideia, né, desse avatar, né, do chão do sindicato, tem um bigodudo, chapeludo, né, que tem uma certa animação em cima dele, para estar aproximando, né, o produtor do sindicato. Uma forma dele ter serviços, informações ali na palma da mão, a hora que ele quiser. Tecnificando o sindicato rural, trazendo tecnologia e inovando aí o portfólio do sindicato rural. Elenay, conta para nós um pouquinho como é que foram os seus vales, como é que foram os seus picos e qual desafio vocês tiveram aí ao longo do programa. Aí hoje eu vou estar até rir, né, para lembrar, porque foi um pouco engraçado. Quando, logo bem no início, quando começamos, eu acho que foi em novembro a dezembro, quando começamos a escrever o Canvas, nossa senhora, gente, eu não sabia o que era aquilo, não. Um monte de ferramenta eu fiz, nem hoje, nem nunca eu vou conseguir desenvolver isso, porque assim, eu não tinha conhecimento daquelas ferramentas. Então, mas só que eu me dediquei, né, então um dos meus talentos é aprendiz, então eu fiz honrar esse talento de buscar conhecimento, de se envolver completamente no CNA. E quando foi formado os grupos, eu esperava ir para o grupo empresarial, até porque o meu desafio individual pega um pouco de empreender, né? De desenvolver um produto, de levar para o mercado através do cooperativismo. Só que fui para o grupo sindical. Aí eu fiz, nossa senhora, caí aqui de paraquedas, não sei o que vim fazer aqui. Mas a gente não sabe o que fala, né? O CNA Jovem, eu não sei como é que eles conseguem envolver as pessoas ao mesmo tempo, por ser de outros estados, de ter trabalhos diferentes, profissões, mas que consegue ter uma sintonia, uma conexão inexplicável. E aí eu fiz parte, né, durante essa trajetória, no grupo sindical, que é o Mobilizes. Então, um dos meus maiores picos foi estar dentro desse grupo, com as pessoas que se envolveram completamente. Trabalhamos, damos o nosso melhor, né, para os sindicatos. Estamos aí também, né, querendo colocar para frente, né, Caio? Caio, explica para nós, então, você que participou também de um grupo e também as iniciativas individuais, como é que foram os seus vales, como é que foram os seus picos e qual que é o desafio em grupo que vocês estavam enfrentando hoje? Muito bacana, Lucas, você perguntar isso, porque eu fiz parte do time Mobilizes, onde dos 5 destaques, né, dois integrantes do time vieram a fazer parte desses destaques. E quando a gente olha para a área sindical, 3 integrantes da área sindical compõem esses 5 destaques. Então a gente vê a relevância de criar inovações, tecnologias e alternativas que venham a propiciar uma maior eficiência dentro da área sindical. Nós entendemos o resultado dessa forma, porque a área sindical é algo que necessita muito de uma atenção para fazer com que o produtor entenda que lá é a casa dele. Lá é onde ele faz a demanda, lá é onde ele consegue diversos artifícios para desenvolver a sua atividade produtiva. E foi colocado ao nosso time, a área sindical, com uma forma geral, que o sindicato rural tinha morrido. Então, a gente tinha que criar meios e ferramentas para mudar todo este cenário. Então, o time Mobilizes criou um portfólio de serviços inovadores no intuito de desenvolver serviços que viessem a estimular esses sindicatos para atrair os produtores e, a partir disso, começar a gerar renda, propiciando, assim, sindicatos mais sustentáveis. Dentre os serviços que compõem esse portfólio de serviços, eu posso destacar o Embaixadores do Agro, que é um serviço destinado a internacionalizar o agronegócio brasileiro. Temos também o Trinco Rural, que foi uma proposta buscando levantar dados e fazer com que as instituições tivessem uma base de dados para realizar tomadas de decisões eficientes. E o Oportuna Agro, que é uma plataforma online que busca conectar os produtores a prestadores de serviços, a empresas públicas e privadas e a uma infinidade de ações para desenvolver as suas atividades produtivas. E eu considero como o pico
meu foi fazer com que a gente tivesse tido toda essa visão, todo o desenvolvimento dessas ferramentas que vão de encontro à necessidade dos sindicatos rurais e, com isso, estimular a volta dos produtores. Como um vale principal, que a gente teve alguns, até eu fui chamado de fantasma, olha só a lástima, fui chamado de fantasma dentro do grupo, mas eu não era, viu, Alenay? Então teve toda aquela brincadeira da gente se conhecer, mas eu acho que teve alguns momentos que alguns integrantes do grupo tiveram algumas oscilações. Então, em alguns momentos, o nosso time de 8 virou 4, virou 5. A gente teve que tomar ali e sentar e articular para que a gente trouxesse os integrantes de volta, para que realmente o time Mobilize tivesse força suficiente de ir lá e desenvolver soluções para atender aquilo que foi demandado pelo sistema. Então, foi maravilhoso e todos esses picos e vales contribuíram bastante e fizeram com que nós enriquecêssemos tanto o nosso posicionamento como profissionais, como também entendêssemos melhor toda a contextualização daquilo que a gente estava desenvolvendo. Com certeza, Caio. Mais do que nunca, essa área sindical ela precisa de inovações, porque quando a gente vai no sindicato hoje, não tem muito o que mais oferecer ao produtor, né? Aqui e ainda tem uma disparidade de diferenças na minha região aqui no Paraná entre sindicatos rurais. Existem sindicatos rurais muito bem organizados, eu digo até que tão bem organizados que você vai na sede deles, parece um palácio, assim, um castelo, tão grande, bonito, tudo dentro, computadorizado, lindo de ver. E tem outros sindicatos rurais que eu já fui, onde parece aquele botequinho de esquina que foi abandonado, sabe? Então nós temos uma disparidade ainda muito grande, nós precisamos levar mais produtos e serviços para esse sindicato, conseguir atrair produtores rurais para conseguir se reerguer, né? Porque se um tá tão grande e o outro tá pequeno, é porque um tá fazendo mais do que o outro, né? Então, a gente tem que unificar isso daí, muito bom. E, pessoal, no CNA Jovem a gente fez também algumas iniciativas individuais, que é o que nos tornou destaques aí desse programa, e elas também foram feitas em paralelo com nossos projetos em grupos aí. Para vocês, como é que foi a iniciativa individual? Qual é o desafio que vocês se propõem a resolver? E como isso vai continuar agora após o programa? Ana, conta para nós. Lucas, obrigada pela pergunta. Na verdade, eu me sinto muito privilegiada porque o meu desafio em grupo foi muito próximo do meu desafio individual, que está ligado a essa comunicação entre campo e cidade, né? O meu desafio individual, eu sou uma cofundadora da Base, que é uma organização não governamental. Quem quiser saber é @baseagro. E base são 4 letrinhas ligadas às coisas que a gente, de alguma forma, se conectam. Então, o B de Brasil, o A de agro, o S de sociedade, o E de environment, né? A sigla em inglês, mas que significa ambiente. Então, o nosso objetivo é promover a agricultura sustentável dentro do Brasil, já para os produtores, mostrar que a agricultura sustentável é uma fonte viável, que é rentável, que a gente tem essa capacidade para aqueles que ainda não fazem, porque a gente já tem excelentes referências de agricultura sustentável hoje no país. Comunicar isso com a sociedade, comunicar isso com o pessoal, mostrar que o agro tem essa bandeira forte verde de sustentabilidade, que a gente é um grande parceiro, e comunicar isso internacionalmente, como vocês falaram um pouco antes aqui também. Então, mostrar que o nosso produto é bacana, mostrar que o Brasil tem o potencial de ser essa grande potência agroambiental, sabe? Então, essa é a nossa iniciativa. A gente tem uma série de conteúdos lá no Instagram, temos conteúdo no Facebook, no LinkedIn, a gente tem iniciativas relacionadas a eventos diferentes. O pessoal, eu sou uma das mais novinhas, mas tem muita gente que já é mais sênior e está trabalhando, tem destaque de mulher no agro no Brasil, tem destaque, tudo quanto é lugar. Eu brinco que eu sou a mais tranquila ali, que eu estou perto de gente grande, gente boa, então me sinto honrada de ser uma das cofundadoras. E convido as pessoas que tiverem interesse em conhecer nosso conteúdo, de entrar no Instagram, de ver nossas mídias, @baseagro. Com certeza. E o aprendizado é muito grande, né, Ana? Porque você, como sendo uma das mais novas, acaba pegando a experiência com os experientes e colocando em prática. Eu acho que isso que é o que vale no final do dia, né? Laerte, explica para nós aí, como é que foi esse seu desafio individual? Como é que você vai continuar ele, as suas expectativas?
Pois é, Lucas, assim como a Ana, também tive essa felicidade, né, do meu desafio individual estar ligado aí com a temática do grupo, também da área sindical, e ele surgiu em 2018, para ser mais específico, no mês de abril, uma reunião que eu tive lá no Goiás com o presidente da FAEG, o então hoje atual deputado José Mário Schneider. Foi quando eu conheci o grupo FAEG Jovem. Aí, a partir do momento que eu conheci esse grupo, eu mais um colega levamos ele lá para Urutaí, onde eu me formei, no Instituto Federal Goiano. E eu sempre venho me perguntando, desde esse momento, por que Minas Gerais, né, e Monte Alegre de Minas não tinha um grupo desse? Isso sempre foi uma pergunta muito forte dentro de mim. Tanto que eu conheci o CNA Jovem por meio do FAEG Jovem, e surgiu a oportunidade, então, de eu estar trazendo isso aqui para o sindicato. Foi uma feliz coincidência de que, assim que iniciou o CNA Jovem, um amigo nosso aqui ganhou para a presidência do sindicato, então as portas se abriram e surgiu aí uma grande oportunidade de estar criando esse desafio, que é trazer aos jovens de Monte Alegre de Minas a possibilidade de uma vivência empresarial dentro do sindicato. E a partir daí a gente criou um grupo aqui de jovens, hoje já conta aí com 20 jovens atuantes, e com apoio do sindicato e também da Secretaria de Agricultura e Indústria e Comércio aqui do município. A expectativa é que a gente possa proliferar isso para todo o estado e que venha no futuro virar uma comissão de jovem, né? Tem então aí o FAEG Jovem. No início eles, né, não deixaram colocar o nome FAEG Jovem no grupo. Hoje o grupo está com o nome Campo Jovem, até por questões, né, burocráticas aí, enfim, mas a gente está trabalhando aí e daqui para frente vai fazer muita força de estar criando esse FAEG Jovem, para beneficiar mais jovens aí do estado. Que legal, Laerte. Você pode explicar para os nossos ouvintes qual é o papel hoje de uma comissão jovem? Eu digo isso porque em alguns estados não possuem, eu estou no Paraná e aqui não tem comissão jovem, a gente está pensando em montar. Explica para nós um pouquinho desse papel da comissão jovem, para deixar o nosso ouvinte mais inteirado sobre o assunto. Claro, Lucas. Enfim, uma comissão jovem, o objetivo dela é estar promovendo o desenvolvimento ali do jovem ligado à agropecuária em aspectos como liderança, empreendedorismo e sucessão. A comissão jovem, ela pode atuar de várias formas, né? A nível estadual, onde há representantes ali que vão representar, né, o estado em si, a nível municipal, como é o caso, né, da minha aqui, que a gente criou em Monte Alegre de Minas, né, que vai atuar aqui no âmbito, né, do município em si, e ainda não tem o apoio da federação e do estado em si. Mas o objetivo central dessas comissões é estar fortalecendo aí o jovem, né, o jovem ligado ao agro, a união de classe. Perfeito. Que legal essas iniciativas que os nossos ouvintes aqui, pelo menos os do Paraná, os dos estados que ainda não têm comissão jovem, caso queiram saber mais informações, chama a gente aí, a gente pode deixar mais a par de como funciona, o que precisa para montar, estruturar e tudo mais. Caio, conta para nós um pouquinho também da sua iniciativa individual, como é que ela se realizou? Muito obrigado pela essa oportunidade, Lucas. A minha iniciativa individual se chama Interagro. É um programa que busca integrar instituições ligadas ao meio rural, fazendo com que a gente tenha uma maior otimização dos serviços ali ofertados, das instalações, da mão de obra, e também fazer com que ocorra uma interação dessas instituições. Quando a gente observa isso, principalmente em pequenas cidades, a gente vê que o ego das instituições são muito grandes, né? Que impedem com que elas interajam. E muitas das vezes, quando a gente tem uma integração entre diferentes instituições, a gente acaba fortalecendo demais as ações. Então, o meu projeto ele já faz essa integração, porque ele só ganhou o nome agora no CNA Jovem, mas desde 2017 eu sempre trabalhei com a integração, mas com o CNA Jovem que eu descobri que era realmente um trabalho dessa magnitude.
Porque eu sempre trabalhei numa forma de trazer não apenas instituições voltadas ao meio rural, como a Emater, como a Embrapas, como Secretaria de Agricultura, mas também já fiz muitas parcerias ao longo do meu trabalho com Secretaria de Saúde, com o Programa de Saúde do Homem e da Mulher do Campo, com o Programa Agrinho, que é um programa relacionado à educação, que busca fortalecer as escolas do meio rural, com a comercialização através de cooperativas, com a busca do desenvolvimento de associações. Então, o meu projeto busca isso, fazer com que essa ligação entre as instituições, sejam elas rurais ou sejam instituições que tragam benefício ao produtor rural, se una para que a gente tenha um fortalecimento da base ali do produtor e isso venha a influenciar positivamente o desenvolvimento de suas atividades produtivas. Este é o Interagro. Muito importante essa iniciativa, Caio, porque essa facilidade de conectar as pessoas, conectar as instituições, ela é totalmente necessária hoje. Como você falou, o pessoal ainda está muito dependendo do ego e a gente tem que tentar conectar isso daí e eliminar o ego da frente. Elenay, como é que está a cajucultura na Bahia e como é que você vai ajudar a revolucionar o mercado do caju? Conta para nós. Ô, Lucas, a cajucultura, estamos aqui já em preparação para a safra. Cajueiro tudo florando, com maturi. Promete, né? Uma safra boa esse ano. Quem ouviu aí o episódio 7 do seu AgroJovem, conseguiu ouvir um pouco mais de como é a cajucultura. E estamos felizes, né? Eu digo não só eu, como a minha cooperativa, né? Que representa essa base produtiva, essa cadeia produtiva que é a cajucultura. E o CNA Jovem, quando eu comecei a escrever sobre o meu problema, que é o desperdício do caju, eu não sabia do tamanho do que seria, né? Esse programa e o que ele ia me possibilitar o projeto, possibilitar a visibilidade também para essa cadeia produtiva. E hoje, sendo um do destaque, né, nessa edição, já estou colhendo os frutos aí, já fechando parcerias com outras entidades, tá? Bem bacana. E o objetivo é levar o caju como alimento para os consumidores, todo tipo de consumidores, principalmente os que buscam alimentação saudável, né? Nós temos aí também um público que é bem atrativo, que são os veganos, vegetarianos, e é uma forma de minimizar o desperdício do caju, de toda a produção que é produzida na cajucultura, 90% do pendúculo e 10% apenas da castanha de caju, que é transformada em amêndoa, e desses 90% que é produzido, mais de 1,9 milhões de toneladas são desperdiçadas. Então, transformar o caju numa proteína vegetal é um propósito, um desafio, um objetivo assim, muito desafiador mesmo, mas já está aí em processo, né? Já estamos executando. A cooperativa onde eu sou presidente, ela foi contemplada com um recurso que vai ser financiado através do Banco Mundial, que é um desenvolvimento aqui da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, e esperamos que nossa base, né, ela melhore sua renda, que a nossa agricultura familiar, que essa cadeia produtiva se torne mais rentável e que, de alguma forma, a gente consiga diminuir essa estatística de desperdício do caju. Que legal, Helena. E você está no caminho certo. Há um tempo atrás eu dei uma palestra no AgroLab na Amazônia, aonde lá a gente levantou alguns números do cooperativismo no Brasil. O Rio Grande do Sul, por exemplo, o cooperativismo possui mais de 3 milhões de produtores associados, né? E no Paraná existem 2 milhões e 500. O que sustenta o Paraná hoje é o cooperativismo, porque não só por causa da agricultura, mas também tem a avicultura de corte, é totalmente profissional, a suinocultura, agora a piscicultura muito forte, totalmente profissionalizada, industrializada. Isso aí sustenta os pequenos produtores, né? Porque o grande ele consegue se manter, mas os pequenos eles têm uma certa dificuldade de vender o produto depois e manter uma qualidade no mercado. E o cooperativismo aqui é o que fez a diferença. Você puxando essa frente cooperativista mais ao nordeste do país, e principalmente aos poucos no norte também vai tomando essa frente, isso daí com certeza vai alavancar muito o agronegócio nos próximos anos. E eu gostaria de ver com vocês, foram 14 meses de programa. A gente, como já falamos antes dos picos e os vales, a gente apanhou muito e também teve vários momentos bacanas, marcantes, mas sempre tem um momento em que você vira a chave, que você fala, cara, agora foi
demais. Né? Ana, conta pra nós, qual é o momento? Tira a final. A final não vale, porque a final é lógico que ela é muito marcante. Mas ao longo do programa, o que mais te marcou? Assim? Lucas, você fala que tem só um momento, né? Tiveram muitos, e toda vez que alguém me pergunta isso, eu falo um momento diferente. Hoje, tem 2 que estão na minha cabeça. Uma grande virada de chave, principalmente para o nosso desafio, foi quando nos falaram que a gente tinha que apresentar a nossa solução para uma banca. E aí, chegando lá, essa banca era de crianças. E foi muito importante para a gente entender a importância de adequar a linguagem. E não adianta nada a gente ter uma boa solução se as pessoas não entendem o que é essa solução, se a gente não está com essa linguagem adequada. Isso vale para o público do campo e da cidade também. Então, não adianta nada eu falar de sustentabilidade se eu estou falando em hectare e ninguém sabe que, sei lá, o hectare é quase o tamanho de um campo de futebol. E uma outra coisa que me marcou muito, que veio com essa sua pergunta agora, a gente teve algumas reuniões com a Dale Carnegie, algum treinamento com eles, e foi onde a gente teve a oportunidade de ouvir-nos uns aos outros nas nossas histórias de vida, assim. E uma das coisas mais legais do CNA Jovem é a gente poder se inspirar com os nossos colegas, sabe? A gente poder saber o porquê, qual que é a história que está por trás daquilo. E a gente se emocionou, e a gente vibrou junto, e a gente conseguiu admirar cada vez mais as pessoas que estavam com a gente. Então, essas 2 vivências foram muito marcantes e eu levo elas comigo, assim, para toda a vida. Legal, o Dale Carnegie foi um momento muito importante. Acho que no meu grupo não teve quem não chorou, né? E, Laerte, qual que foi esse momento marcante para você, assim, ao longo do programa? Sem contar a final. Pois é, a final realmente não conta, né? Porque, aí marcou, hein? Marcou que nem ferro de brasa. Enfim, foi um momento que a gente estava tendo aquelas mentorias individuais, não, né? Pelos desafios individuais com o Fernando Chimenez, estava reunindo todas as quintas, né, no mesmo período da noite conosco, e teve um dia que eu cheguei mais cedo, foi só eu e ele, parece que eu tive uma mentoria ali particular com o Chimenez, olha o privilégio. E ele falou uma coisa que me marcou aí para o programa inteiro, que foi a virada de chave, tanto para o meu individual quanto para o de grupo também, que no outro dia seguinte, na sexta-feira, eu tinha uma reunião com o grupo, né, que eu mencionei aqui, que a gente criou aqui no sindicato, e eu pedi sugestões para ele. Chimenez, me fala aí o que eu vou fazer nessa reunião, estou mais perdido que segue de tiroteio. Aí ele falou, Laerte, pega tudo que você fez, seus documentos que você preparou para a reunião, põe na gaveta e pede para o pessoal falar. Escuta, simplesmente escuta, passa a palavra para eles e deixa eles falar. Deixa eles falar o que eles quiserem. Foi a melhor coisa. A gente ficou 3 horas debatendo entre diretores do sindicato e jovens. Foi uma conversa marcante, não só para esse jovem, mas para a história do sindicato, coisa que eu garanto que nunca tinha acontecido nessa instituição. E para o de grupo também foi a mesma coisa, porque a partir daí a gente começou a escutar as pessoas que estavam conversando com o Tião e tal, e isso mudou completamente. Que legal, Laerte. Poxa, essa interação, né? Como a gente aprendeu a valorizar o feedback nesse programa. Seja o feedback sobre as nossas iniciativas, o feedback com os beneficiários, o feedback com parceiros. A gente teve muita ideia e viu que muita coisa estava errada só com o feedback. Simples às vezes, né? Caio, como é que foi esse momento marcante para você também? Eu acho que tem marcante assim que eu posso citar, acho que 2 principais, né? É muito difícil escolher porque a gente teve, o CNA Jovem tem disso, eles proporcionam coisas incríveis que é difícil a gente dizer um momento marcante, né? Mas eu acho que para mim teve 2. Foi um que logo que a gente fez a apresentação da primeira proposta de solução para o Chimenez, aí ele deu uma chacoalhada na gente. Maria, que a gente ficou, no outro dia a gente teve uma reunião, a gente revoltado, e rapaz, a gente não entende como é que eles pedem uma coisa e depois diz outra e não sei o quê, e aquela confusão, mas foi a partir desse rebolado que a gente começou a entender realmente o que é que a gente tinha que fazer, o que é que a gente realmente tinha que elaborar, o que é que a gente realmente tinha que entregar. Isso foi a virada de chave para a gente chegar onde a gente chegou no nosso portfólio de serviço. E outro bem marcante também foi quando eu recebi o vídeo dos meus familiares, né? Acho que a gente sempre está com os familiares ali diariamente, sempre conversa e tudo, mas
de ouvir como foi falado, é muito emocionante, né? De ouvir falando da importância que nós temos para eles. Então, isso foi bem bacana e bem marcante, né? Chorei horrores, mas foi algo muito emocionante, realmente. Que legal. Para quem não conhece, o Fernando Ximenes é um dos mentores do CNA Jovem. E ele é um crânio, ele é direto na lata, ele tem um conhecimento enorme sobre o agronegócio. Nós aprendemos muito com ele. No começo, todo mundo, de certa maneira, tinha uma certa raiva dele, porque ele batia e nós não sabia nem de onde veio o tapa. Depois de um certo ponto, nós já queríamos marcar a reunião com o Fernando Ximenes para ele bater mais um pouquinho e a gente ajustar os projetos para conseguir ir adiante, né? Como é que foi, Helena, esse momento marcante com você? E você também apanhou do Fernando? Conta para nós. Quem não apanhou do Fernando, né? E quem não cresceu com isso. Passei por essa mesma situação, né? Que fazia parte do grupo junto com o Caio. E fiquei frustrada também, mas foi isso que engatou aquele grupo, deu energia, né, Caio? Então, além desse, eu também me emocionei muito com o vídeo da família, chorei horrores. O CNA consegue se envolver tanto, nos envolver, e ainda assim é completo, um programa completo, muito humanizado. E também outra forma que destacou, para não ficar assim, muito semelhante com o que os meninos comentaram, foi no meu desafio individual. Eu tendo da cajicultura, conheço a cajicultura da raiz até o fruto, e Fernando Ximenes lá, só dando uns feedbacks dele honestos, verdadeiros, e eu não entendia por que ele falava daquele jeito, sendo que eu sabia tudo, eu conhecia o meu projeto, foi eu que escrevi. E aí ele fez assim, volta e leia o conteúdo, tal. Eu fui lá, li o conteúdo, eu fiz, rapaz, não é que o cara tem razão. E aí as coisas iam dando certo. Quanto mais ele dava os feedback dele, que às vezes doía muito, mas foi onde onde chegamos, na verdade. E uma das coisas assim, que eu gosto de lembrar do que o Fernando contribuiu foi na construção do mapa, das etapas de do nosso projeto individual, tanto do em grupo como individual, acredito que todos vocês fizeram, onde você consegue entender cada etapa do seu projeto. Então, aquilo ali mostrou assim, Elina, e você ainda tem que entender mais, você ainda tem que ser minuciosa nas suas ações. Então, eu aprendi que eu tenho que respeitar cada etapa. Legal, Helena. Eu também dei uma apanhada do Ximenes, mas um pouco mais no trabalho em grupo também. A gente teve algumas reuniões com ele, apanhou bastante. Até porque até 30 de maio, eu nem estava fazendo nada no projeto individual. Eu estava fazendo algumas lives, dando algumas palestras normais, assim, por causa da visibilidade que o CNA Jovem nos deu. Mas quando eu fui enviar o projeto individual, eu simplesmente enviei meio que às pressas lá, tomei uma paulada do Ximenes lá, que eu falei, não vou fazer isso aí não. Mas daí, no segundo prazo que tinha para mandar uma revisão lá, que eles começaram a pedir mensal, né, um resumo do que tava fazendo, eu falei, não, agora eu vou mostrar, vou fazer algo decente. Aí eu escrevi de novo, porque eu percebi que eu fazendo essas lives e as palestras, o pessoal ia chamando, e eu tava falando sempre a mesma coisa. Aí eu falei, legal, tá todo mundo gostando, porque cada saía de uma live só tinha 2 convites. Legal. Mas eu tava falando sempre a mesma coisa, ou seja, eu não tava aprendendo nada. Aí, por isso que surgiu a ideia do podcast. Eu falei, eu preciso aprender com eles. E daí a gente passa pra frente a mensagem, mas aí eu tô aprendendo, vocês estão passando a mensagem aqui, e aí faz mais sentido pra mim. Porque enquanto era só eu falando, não tinha graça nenhuma. Eu não aprendia nada com aquilo lá. Então, pra mim, eu passei a régua e falei, cancela isso daqui, e eu já tô fazendo o que eu preciso. Eu só preciso fazer algo de uma maneira consistente, aonde eu aprenda com o processo. Então, toda vez que eu for conversar com alguém, eu sei do projeto da Ana, eu sei do projeto do Laerte, agora eu sei do projeto do Caio, eu sei do projeto da Elianai. Então, isso facilitou para mim. E um momento marcante também foi quando eles mandaram o vídeo da família, né? Que ninguém tava esperando. Ninguém tava esperando o vídeo da família. Então, foi bem, assim, marcante, porque foi em cima da lata, assim. Putz, eu tava esperando um negócio foda aqui, de outro... Eu achei que eu ia apanhar mais um pouco, aí ele me quebra no meio. Aí complicou, né? Mas, pessoal, chegando ao fim do nosso episódio, eu gostaria que vocês dessem uma mensagem final ao nosso ouvinte, que a maioria deles é jovem. Hoje nós estamos aí em 80% do nosso público
ele é de 23 a 34 anos hoje, tá? Então é uma galera jovem, considerando aí que a expectativa de vida está aumentando, 34 anos, até 40 anos é jovem para mim. Inclusive a faixa etária do CNA Jovem, eles deveriam aumentar lá, né? Porque 30 anos, não tem como, é quase adolescente. Então tem que melhorar a faixa de idade lá. Se vocês pudessem deixar uma mensagem final e vocês só tivessem uma chance, vamos supor que vocês tivessem a chance de mandar uma mensagem para o celular de cada um, uma notificação, e só fosse uma chance, o que vocês mandariam? Conta para nós, Ana. Lucas, quando você falou de consistência e aprender no processo, isso é muito forte. Eu ouvi uma frase que me marcou recentemente: as regras são feitas por aqueles que comparecem. E se a gente não está presente, a gente não comparece, a gente perde essa oportunidade. Então, que a gente possa comparecer. Essa é a minha mensagem. Legal. Complemento falando que quem não é visto, né, Ana, não será lembrado. Laerte, conta para nós, deixa a sua mensagem para esses jovens que estão nos ouvindo até agora. Então, Lucas, acho que a mensagem que eu quero destacar aqui e que marcou muito ao longo do programa CNA Jovem é para ser resiliente e não desistir. Que a gente passou, como todos mencionaram aqui, picos e vales, muitos momentos querendo desistir, e o resultado está aí. A gente não imaginava, a gente acreditou e deu certo. Então não desista, por mais que você ache que não está dando certo, mas talvez você está melhor que muita gente aí, por mais que você ache que esteja ruim. Né? Então não desista, tá? E tendo a oportunidade de fazer parte do CNA Jovem, faça. Abrindo as inscrições aí, fique atento e com certeza eu indico aí, porque é um programa fantástico. Eu duvido alguém que tenha entrado e saído da mesma forma. Com certeza, gente. É outra pessoa depois de CNA Jovem. E você, Caio? O que você deixaria de mensagem para esse jovem aí que está nos ouvindo e que está ficando até agora nos 50 minutos de podcast? E eu estou até enrolando para passar a palavra para você, para deixar ele um pouco mais ansioso. Mas o que você deixaria de mensagem para esse jovem? Com certeza, esses jovens que estão nos ouvindo até agora são apaixonados pelo agro, né? Eu tenho certeza absoluta disso. Mas pegando uma frase do dia da divulgação do evento, do dia da divulgação dos destaques, né, que foi no dia 3, da palestrante Lena Souza, que foi uma das campeãs mundial de... Oratória? Uma das campeãs mundiais de oratória, né? Me faltou aqui o nome agora, que ela disse que quem não se envolve, não se desenvolve. Então, se você quer desenvolver a sua vida pessoal, profissional, desenvolver o agro, não tem como você desenvolver você fazendo um trabalho meia boca. Você tem que dar o melhor de si, se dedicar. Quantos de nós aqui não fomos até 2 da manhã, se acordamos 4 da manhã para fazer trabalho, para apresentar, não é, Lena? É faca na caveira. Então, isso é dedicação, é empenho. Então, para você atingir bons resultados, para você não ficar na média, você tem que se envolver para desenvolver. Essa é a minha mensagem. Show de bola, Caio. Lenay, deixa essa mensagem aí também para esses jovens que estão nos ouvindo. É bem nessa pegada do Caio aí, né? Você tem que se envolver completamente. Então, os jovens que têm um propósito, que ainda não conseguiu, né, organizar, e tiver essa oportunidade de estar ingressando no CNA Jovem, não perca a oportunidade, é uma experiência única. E se em qualquer coisa que você for fazer, seja pequena, média, grande, se dedique, se esforce, que com certeza os resultados virão. Muito bom, Elenay. E eu, como mensagem final, é bem simples. Comece sem estar pronto. Já pensou se a gente fosse fazer um podcast? Se eu soubesse fazer um podcast, a Ana também aí tem o tagarelo, né, Ana? E se a gente soubesse fazer, nós nunca tinha começado. A gente só começa e depois vai vendo os caminhos, como é que a gente faz para editar, para gravar, para publicar, banner e tudo mais. Então, comece sem estar pronto. E para você que está nos ouvindo até agora, compartilhe com seus 100 melhores amigos. Não esqueça de divulgar um pouquinho também o podcast. E no mais, eu gostaria de agradecer imensamente de coração a presença de cada um de vocês, que são vencedores e vão continuar liderando as frentes nas suas regiões, liderando as frentes nos seus projetos e principalmente naqueles grupos que a gente criou, grupos de amigos, que nós vamos fazer
essas iniciativas de uma maneira ou outra, que talvez não seja o projeto, mas que a ideia se propague e isso, em algum momento, germine mais uma vez essa semente. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada pela oportunidade, Lucas. Obrigada, pessoal. É uma honra estar ao lado de vocês. Aprendi muito com cada um. E é isso. Vamos começando os projetos que a gente vai aprendendo no caminho. Obrigado aí pela oportunidade. Espero que a gente possa estar gravando mais aí. E fica aí, para quem... fica aí os agradecimentos. Muito obrigado. Valeu, Laerte. Obrigado, Lucas, pelo convite. Obrigado pela oportunidade. Aqueles que quiserem conhecer mais sobre o Interagro, chama lá no Instagram, @CaioVasconcelos, _zootecnista. A gente pode estar conversando e também falando como é que funciona esse programa fantástico, fabuloso, né, Laerte? Como o CNA Jovem. Muito obrigado. Obrigada, Lucas. Sucesso aí no AgroJovem. Continue, né, fazendo essa comunicação do agro. E estou à disposição aqui. Quem quiser empreender na área da cajeicultura, estamos aqui de portas abertas. Obrigada. Show de bola, gente. Muito obrigado a todos e até a próxima.